Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Serapião, sou CEO e cofundador da Labora e estamos aqui para mais uma sessão da jornada aqui que a gente criou, essa grande maratona da longevidade. Estamos aqui o dia todo e agora a gente vai estar falando de como é que está a inclusão de sêniores no mercado de trabalho, né? E para isso a gente chamou duas pessoas super especiais. Eu vou estar passando aqui um pouco do relato do que a gente está fazendo enquanto labora, né? E trouxe duas convidadas super especiais. A Lina, do GPTW, pesquisadora que liderou uma pesquisa recente que ela vai contar para a gente aqui do GPTW 50+, né? E a professora Maria José, que, na verdade, vem pesquisando e vem aí discutindo o tema dentro da academia, professora da GV, e vai estar aqui compartilhando cada um no seu ponto de vista, um pouco mais prático, um pouco do que o mercado está acontecendo, o que está sendo discutido na academia, né? E eu queria já começar perguntando para a Lina. Lina, primeiro, se apresenta de uma forma melhor do que eu fiz para você, tá? Fica muito à vontade. E conta um pouquinho como é que é essa pesquisa que vocês lançaram, inédita no Brasil, até onde eu sei, a primeira grande pesquisa de mercado, né, o primeiro indicador sobre inclusão 50+. Isso está começando, já começou. Onde é que estamos aqui no Brasil em relação a essa inclusão? Muito bom. Olá a todos, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Maria José, com o Sérgio. E, bom, meu nome é Lina, eu trabalho no Great Place to Work e coordeno essas pesquisas de diversidade. E a gente tem esse pilar 50+, que para a gente, né, começou neste ano. A gente já tinha uma preocupação e uma ideia de querer ter esse ranking antes, mas antes de criar, né, esses rankings com temáticas de diversidade, a gente também olhava o que já tinha de prática apresentada por parte das empresas, porque toda vez que elas aplicam as pesquisas com os funcionários, a gente também pede um relatório com as descrições das práticas que elas têm, né, para suas pessoas. E a gente percebia que as práticas para o público 50+ não eram aquelas mais bem apresentadas, como a gente já vinha vendo, por exemplo, para o pilar mulher, né? Então, a gente percebeu que, em algum momento, começou a surgir algumas práticas, a gente percebeu uma movimentação, alguma preocupação, né, algumas práticas de contratação que estavam relacionadas ao tema, e então partimos agora para lançar esse ranking que aconteceu neste ano de 2020. A gente tem notado que as empresas ainda, né, não estão tão preocupadas, muito provavelmente porque, né, o cenário que a gente tem para os próximos anos, né, ainda não está agora impactando, né, a pirâmide etária invertida, e a gente percebe que as empresas têm aos poucos se preocupado, né, muito também por outros temas da diversidade, em que a gente percebe, né, essa preocupação de tirar os vieses, de fazer processos seletivos em que a gente coloca, né, essa questão às cegas de não ver quem é o candidato, porque isso pode afetar muito na seleção e no critério que os RHs têm, né, e entendendo que a idade não é um limite, né, a idade, muito pelo contrário, ela pode contribuir ainda mais com as experiências, com toda a bagagem que os profissionais mais seniores têm. Que legal. Então, estamos aí começando, né? Foi dado o pontapé inicial na visão de vocês, né? Legal. Exatamente. E a gente teve vocês como parceiros da pesquisa, né, o que para a gente é super legal, junto com a Maturi Jobs. Então, para a gente é sempre muito legal contar com esses parceiros que são especialistas nesses temas, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, as empresas têm feito diversas ações interessantes e a gente precisa também saber o que perguntar. A gente precisa fazer perguntas difíceis, os RHs reclamam com a gente que as perguntas de diversidade não são fáceis, né? Mas a gente quer realmente entender como que elas têm atuado para essa inclusão, que nem sempre acontece, porque se a gente for perguntar, né, mesmo que as empresas não tenham essas políticas formalizadas de, né, cortar ali candidatos por idade, é o que acontece, é o comportamento dos recrutadores que já acaba, né, fazendo esse tipo de discriminação.
Antes da gente continuar evoluindo aqui, que senão a conversa vai rolar solta, eu estou aqui há meses com a professora Maria José, querendo fazer esse debate, e a gente aqui foi ali, né? Vamos fazer um café, vamos isso, e finalmente estamos aqui conseguindo fazer esse diálogo. Professora, super prazer ter você aqui conosco. Conta um pouquinho como é que você tem visto também esse momento que a gente está, do despertar das empresas para essa diversidade. Está acontecendo? Como é que estamos nessa inclusão dos gêneros no mercado de trabalho? Bom, em primeiro lugar, super obrigada por estar aqui. Prazer estar com a Lina também, que a gente se conhece. Tivemos também recentemente uma parceria, né, Lina, em pesquisa sobre diversidade, junto com a Cris Kerr, né, a CKZ Diversidade. Então, assim, acho que a gente está aqui num grupo que se interessa por temáticas de diversidade e especificamente pela questão do profissional 50+. Eu queria fazer assim um breve panorama, se vocês me permitem, né? Porque assim, uma das primeiras pesquisas que acho que foi feita aqui no Brasil foi uma pesquisa que eu fiz em parceria com a PwC lá para trás, em 2013, né? Acho que vocês conhecem essa pesquisa, que foi sobre o envelhecimento da força de trabalho. Naquela ocasião, muito pouca gente estava falando sobre essa temática no Brasil, né? E se eu comparo, né, assim, 2013 com 2020, né, que são apenas 7 anos, eu acho que teve uma mudança enorme nesse cenário, né? Assim, naquele momento, eu acho que tinha muito pouca gente conversando sobre a temática, e, embora fora do Brasil, essa é uma questão que está sendo debatida há muito tempo, até porque, se a gente pensa a Europa, por exemplo, a população envelheceu até mais lentamente do que a nossa população vai envelhecer. Em 2018, a gente fez novamente uma pesquisa semelhante, em parceria com a BRH São Paulo, para debater novamente o tema. E a gente percebia ainda em 2018 que, embora tivesse já um pouco mais no radar, né, do pessoal da área de RH, do pessoal de diversidade, enfim, essa questão, quando a gente ia para ações concretas, né, como a Lina mencionou, né, assim, na pergunta do GPTW, né, assim, nos últimos 12 meses, né, quantos profissionais você contratou? E se a gente perguntava em 2018, não estou nem falando de 2013, né, que foi a nossa primeira pesquisa, sobre recrutamento, treinamento, gestão de carreira, flexibilidade no trabalho, embora assim, os profissionais mostrem uma visão muito positiva com relação ao profissional 50+, nesses resultados que a gente tem de pesquisa, mas, por outro lado, quando a gente pergunta sobre práticas, né, que é exatamente isso que a Lina está perguntando, né, então, da nossa experiência, é que as empresas também não estão com as práticas assim ainda tão estabelecidas. Mas, de qualquer forma, eu acho que vamos dizer assim, é um assunto que hoje nós falamos com mais desenvoltura, é um assunto para o qual nós estamos atentos. Eu acho que, inclusive, acho que todo o trabalho que você, Sérgio, tem desenvolvido com o Labora, e se você me permite, o Morris, né, assim, com o Mature, né, assim, eu acho que vocês contribuíram enormemente para que a gente pudesse ter essa temática mais viva e com ações mais concretas sendo realizadas, né? Assim, essa pelo menos assim, fazendo um balanço dessa segunda década, né? E essa é uma questão que interessa não só para quem tem 50+ hoje, né? Eu diria que é uma questão que interessa para quem está com 30 ou 40 hoje, porque são essas pessoas que vão estar nas empresas daqui a 10, 20 anos, e as empresas precisariam se preparar, inclusive do ponto de vista ergonômico, para que essas pessoas continuem trabalhando, elas vão continuar trabalhando, né? Então, assim, é um tema que me apaixona, eu vou deixar espaço, se a gente começa a falar, vai, né? Então, assim, vamos ver o que a gente pode conversar mais, mas acho que é um assunto que está na ordem do dia, tem que estar, por questões objetivas, né? A população brasileira, em 20 anos, a gente vai ter uma diminuição muito grande no número de jovens entrando no mercado de trabalho, de modo que quem está com 40 hoje são aquelas pessoas que vão estar tendo que continuar no trabalho. E as empresas precisam se preparar
para poder ter e acolher esse profissional mais velho. Você trocou em vários pontos aí que eu queria colocar aqui na roda, né? Acho que um que vocês duas colocaram é a questão de políticas, né? Porque políticas corporativas, não vamos nem falar de políticas públicas, vamos falar assim de quais são as políticas que as empresas estão fazendo. Então, diversidade, a gente está vendo que é um assunto que vem crescendo muito nos últimos anos. E uma coisa que me chamou muita atenção na pesquisa do GPTW 50+, foi nas empresas que se destacaram ainda a ausência de políticas claras contra o idadismo, deixando claro que se tem metas ou não tem metas para essa diversidade, que hoje representa já 25% da população, se a gente fizer o recorte de 50+, né? E como é que vocês estão vendo isso? Dá para a gente avançar? Vai precisar primeiro vir as práticas para depois virem as políticas? Ou vai avançar primeiro com política para forçar que venham as práticas? Como é que vocês estão vendo esse lugar aí se acelerar, né? A gente ainda não tem essas políticas formalizadas e nem metas, nem objetivos em relação às pessoas, né, em relação à idade. E aí a gente vai ter outras metas relacionadas à diversidade, a gente tem as metas de PCD, que são até por questões de lei, né, lei de cotas, temos várias metas que estão relacionadas a mulheres, por exemplo, a negros, mas ainda a gente não tem em relação, né, às faixas etárias das pessoas. O que eu entendo que as empresas ainda estão esperando, né, até que ela não tenha ainda a população mais envelhecida dentro da própria empresa, ela ainda vai ver e reagir a isso, né, e pelas expectativas, né, pelas estatísticas, a gente não precisa nem esperar, porque vai vir, né? Então, a década de 1980 é a década em que a gente teve maior número de nascimentos no Brasil, e justamente essa população que a Maria José falou, né, dos 40 anos, agora estão completando 40 anos e já estão sentindo realmente, né, essa questão. E o que a gente vai ter é esse conflito, provavelmente, se as empresas não fizerem nada, né? Pela primeira vez que a gente vai ter 4 a 5 gerações trabalhando juntas. A gente viu pela pesquisa que 2% apenas das pessoas contratadas nos últimos 12 meses é que tinham mais de 55 anos, né? Então, essa é a parte das empresas premiadas. Só que quando a gente olha de todas as empresas inscritas, só foi 1%. Eu sei que 2% é pouco, mas é o dobro de 1. Então, né, ainda tem um longo caminho a ser percorrido, as empresas ainda têm preferido contratar pessoas mais jovens por várias questões, não vendo, né, esse lado que poderia colocar metas, poderia colocar esses números para serem alcançados, porque essa diversidade geracional, quanto antes for feita, melhor vai ser para a empresa. Assim, e eu acho que os dois movimentos são necessários, né? Assim, de um lado, você precisa ter uma liderança da empresa comprometida com o fato de que a diversidade geracional é uma questão que importa, né? Então, acho que esse comprometimento por parte das lideranças é necessário. Por outro lado, assim, eu acho também que nós temos visto, assim, pelo menos da minha experiência, um movimento nessa direção de inclusão. Então, eu conheço algumas empresas em que os grupos de afinidades, né, assim, as empresas têm grupos de afinidades para negros, para as mulheres, às vezes para deficientes, para LGBT+, mas eu começo a ver hoje nas empresas, algumas empresas que têm grupos também de afinidade 50+, e que aonde participam não só profissionais 50+, mas que tem uma diversidade geracional. Se a gente pudesse falar assim de uma tendência, também assim você ter grupos de diversidade. E o que é essa diversidade geracional, né? Usando essa palavra, pode trazer para as empresas, né? E acho que essas empresas que têm essas políticas, eu não vou citar nomes aqui, porque acho que não é o caso, mas eu conheço algumas experiências muito bem sucedidas, assim, né? De grupos de afinidades e de inclusão, de diversidade geracional. Então, acho que boas práticas, difundir boas práticas, acho que é também alguma coisa que a gente deveria estar fazendo mais, né?
talvez em outros painéis, talvez em outros momentos, mas assim, eu acho que mostrar o que as empresas têm feito. Lá fora, né, assim, tem uma quantidade de coisas imensas escritas sobre isso, né? Junto com o grupo que fez essa pesquisa de 2018, nós fizemos um artigo que nós publicamos na RAUSP, né, na revista de administração da USP. Agora, eu sou ruim de data, pode ter sido no fim de 19 ou no começo do 20 agora, e que é um artigo exatamente onde a gente mostra o que podem ser melhores práticas em cada uma dessas questões que a gente está vendo aqui, seja para recrutamento, como disse a Lina, né, as cegas, né, seja para questão de treinamento, para gestão de carreira, enfim, em todas essas áreas que a gente entende faz parte da gestão de pessoas dentro das organizações, né? E eu compartilho também do otimismo, de uma maneira geral. Eu até tenho uma empresa que nos chamou para conversar lá com o Conselho de Administração há 2 anos atrás, e eu lembro que era uma empresa financeira, e daí foi lá para o conselho, aquela coisa toda cheia de onda, e colocaram eu e o economista-chefe lá para falar, né? E daí quando eu vi, eu falei, vixe Maria, né? Rapaz, entrei numa enrascada. Porque toda a fala do economista-chefe era sobre a alteração econômica, da demográfica, e os impactos negativos, como que a economia ia sofrer, porque acabou o boom, né? A janela que a gente tinha de possibilidade, a janela demográfica, né, que os economistas chamam, ou seja, muito jovem disponível, logo a economia cresceria. A gente perdeu essa janela usando essa terminologia, e daí vinha então uma fala super pessimista na visão do crescimento da demografia 50 mais. E daí vinha eu falando uma visão completamente diferente. Assim, que bom que é isso, porque a gente passa a ter uma maior contingente de soft skills que a gente poderia ter, a gente passa a ter um bolsão de pessoas experientes, um bolsão de pessoas que têm aí uma economia que pode estar aí sendo a base da sua necessidade, daí o trabalho realmente vira um trabalho realizador, um complemento, enfim. E eu, claro, falei com todos os dedos aquilo, mas a repercussão foi super positiva. Ele disse, nossa, que interessante, que bacana que é esse novo olhar. Isso faz quase 2 anos atrás. Enfim, e a empresa começou a fazer uma outra ação muito, muito pequena, e recentemente, conversando com eles, isso evoluiu do corpo lá de conselho de administração. Recentemente estou falando com as pessoas de RH do grupo, e eles falaram assim, olha, temos metas de 4% de 50 mais. Agora, como que isso vai se transformar em ações concretas? Tem um caminho, né? Indo para o tema que vocês duas tocaram em relação a recrutamento, uma das coisas que a gente aprendeu muito na prática é que, por mais que as empresas falassem que não tinham viés, o problema do idadismo, né, do preconceito com a idade, é que ele é muito inconsciente ainda, né? Então a pessoa acha que não tem, mas tem, né? Todos nós, né? Então, muito comum eu estar conversando com RHs e alguém fala assim, nossa, a gente adorou esse projeto, queremos muito contratar, mas assim, daí vem um mais, né? Sem querer ser preconceituoso, né? Mas a gente precisa de gente dinâmica, a tecnologia está muito presente e as pessoas com mais têm dificuldade, e a gente precisa de gente criativa, agora a gente precisa trabalhar em squads, enfim, uma série de questões que você fala assim, mas por que você está julgando que essa pessoa não estaria apta, né? Então, eu concordo plenamente quando a gente precisa de dados para comprovar, né, que tecnologia não precisa ser um mito distante, a gente precisa de dados para comprovar que as pessoas estão com uma capacidade de aprendizagem, basta que elas tenham feito um percurso, né, de aprender pela vida toda. Então, assim, acho que esse é o momento mesmo. Eu acho que é um pouco de dados e ação, e isso gerar políticas, que políticas geram novos dados, e aí a gente fica numa espiral positiva, né? E todos nós envelhecemos, homens envelhecem, mulheres envelhecem, brancos, negros, pardos, assim, a comunidade LGBT,
E nós temos vários vieses. Assim, quando você fala do viés, tem vários vieses, né? Eu queria tocar num aqui, para não perder a oportunidade, que é a questão de quando as mulheres envelhecem, né? Quando as mulheres envelhecem, essa questão que você chamou idadismo, etarismo, né? Ela se faz ainda de uma maneira muito mais forte, né? Um homem, quando envelhece, ele junta com esse envelhecimento a questão da experiência, da credibilidade, daquilo que ele acumulou durante a vida. E isso não é a mesma coisa para uma mulher. E eu estou dizendo por experiência própria, né? Assim, por experiência de dar aula, por experiência de ser professora, e eu sempre brinco com, né, assim, com os meus alunos e alunas, e eu digo, olha, a mesma coisa dita por um homem jovem, a mesma coisa que eu estou dizendo, dita por um homem jovem, seria ouvido de uma maneira muito diferente. Essa é uma questão, até porque se a sociedade de fato vai envelhecer, nós vamos ter que conviver com essas pessoas mais velhas, né? O segundo ponto que eu queria mencionar, que também me chamou, assim, me despertou na hora que você estava falando, Sérgio, é assim, se a nossa economia voltar a crescer, a gente está num ponto que não está lá muito legal, mas se a nossa economia volta a crescer, nós vamos precisar desta mão de obra qualificada. Porque o Brasil tem uma questão que é de ter uma grande quantidade de mão de obra, mas não necessariamente uma mão de obra qualificada. Eu queria fazer uma rodadinha final com vocês, né? Que mensagem final? Isso aqui é só um pontapé, né? Não termina a nossa conversa aqui, mas que mensagem final vocês queriam deixar assim, para quem está nos ouvindo, seja um sênior, seja uma pessoa de uma empresa, sobre a diversidade geracional e essa jornada que estamos começando? Eu entendo que as empresas que forem, né, as pioneiras nesse movimento, inclusive a gente já reconheceu, né, algumas melhores empresas para 50 a mais, elas terão vantagem competitiva, porque elas conseguirão lidar muito melhor com os conflitos geracionais, com os diferentes grupos geracionais que ela tem na empresa, e também, né, à medida que ela consegue desenhar essas práticas e políticas para os 50 a mais, né? Entendendo que é um desafio, é algo que vai acontecer, então a gente precisa estar preparado, e isso a gente não pode nem questionar, e né, então as empresas que se adiantarem, se anteciparem esse movimento, realmente serão melhores, né? E é por meio de tudo isso, pensar, planejar, rever, né, recontratar as pessoas que já se aposentaram, tudo isso pode ser bastante proveitoso, né? A empresa precisa entender os benefícios, né, de ter as pessoas com muito mais bagagem, bastante experiência, são pessoas que são mais resilientes, mais fiéis à empresa, né, e que estão ali persistentes para os desafios das empresas. Então, eu estou absolutamente de acordo com o que a Lina está trazendo. Eu acho que, de fato, as empresas, né, assim, que começarem antes vão ser pioneiras, e eu acho que a Lina mencionou um ponto anteriormente de que nós vamos ter cada vez mais várias gerações convivendo no trabalho. Eu acho que isso, de uma certa forma, já está acontecendo. E eu acho que se as empresas puderem se beneficiar dessa diversidade, porque ela é uma diversidade etária, mas ela é uma diversidade de ideias, ela é uma diversidade de histórias, ela é uma diversidade de tipos de conhecimento, né? Ela é uma diversidade que pode trazer muita riqueza, que pode trazer soluções incríveis para os problemas, e acho que as experiências que a gente tem dessas empresas que estão, né, assim, já se beneficiando disso são experiências incríveis, né? Eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que a gente precisa aprender com a diversidade em todos os seus sentidos. Esse sendo um grupo que está mais crescendo, se a gente não fizer nada, a gente tem um grande risco aí de ter um problema social muito grande, de crescer muito o número do nem sênior, né? Ou seja, que nem está aposentado, nem está mais buscando trabalho porque desistiu, né? É um número crescente na economia, e que estamos desperdiçando, né? É um grande desperdício, como você colocou já, de mão de obra, de talento, de pessoas que estão aí querendo fazer e acontecer. Enfim, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, mas a gente só tem essa meia hora para começar, e eu quero convidá-las e convidá-los a todos que estão
aqui conosco para continuar conectados. Essa maratona continua com várias sessões e essa discussão aqui vai continuar em outras plataformas durante o ano todo. Se conecta lá também na Labora.tech, que a gente tem lá várias discussões. A Lina já participou, eu quero convidar a Maria José depois para fazer um podcast conosco depois, para aprofundar ainda mais esses assuntos, tá bom? Gente, foi um super prazer estar aqui com vocês e mantenham-se conectados e vamos fazer junto essa transformação. Até. Até mais, obrigada. Até mais, obrigada. Tchau, tchau.